Então, queridos e queridas, nós vamos continuar o nosso conteúdo de Sociologia do capítulo 3. Hoje nós vamos ler na página 83, Cultura, Ideologia e Identidade Cultural no século XXI, tá? E aí, o texto vai do livro, da página 83, quem tiver pode acompanhar. Ele vai começar falando sobre os meios de comunicação, né, do século XIX, por exemplo, o teléfono, o rádio, né, o telefone, o cinema. Eles vieram alimentar aí o desejo humano da ambiguidade, ou seja, de os seres humanos ficarem em diversos lugares ao mesmo tempo, né? A partir dos anos 70, a fusão das telecomunicações analógicas com a informática provocou uma transformação no modo como circulam as informações, né, permitindo uma comunicação multidirecional, desenvolvendo o que o sociólogo espanhol Manuel Castells denomina de sociedade da informação, né? O que seria a sociedade da informação, né? A capacidade que nós hoje temos de nos comunicar e estar em diversos lugares ao mesmo tempo, né? A gente pode fazer uma análise das nossas relações atualmente, como elas são, né? Como nós estabelecemos as relações. Praticamente, nós vivemos, né? Com o telefone na mão ou com o notebook, né? E fazemos as nossas comunicações, tá? E ele vai chamar isso de sociedade da informação. Falar aí da análise sociológica da sociedade da informação, que tenta compreender as transformações sofridas pelas sociedades contemporâneas graças ao impacto da revolução digital, tá? Revolução digital é onde nós temos acesso aos meios de comunicação e as formas, né, digitais de comunicação. A indústria geradora de serviços de conteúdos digitais passa a ter importância fundamental na formação de comportamentos e hábitos de consumo. No entanto, o modo como essas mudanças ocorrem não pode ser compreendida sem que se perceba que a tecnologia não está apartada da produção social nem da cultura, né? Existe uma conexão, né? E aí o que nós vamos ver é sobre a cultura, a ideologia, a identidade cultural, né? As construções que nós estabelecemos uns com os outros, né? A partir dessa sociedade da informação e da revolução digital, tá aí? E aí tem duas imagens, né? Que a gente pode observar, inclusive tá aí a tarjazinha ao lado que diz, né? Os estudantes palestinos fazem selfie na cidade velha de Jerusalém, Israel, em 2015. A difusão do uso de equipamentos eletrônicos no cotidiano exemplifica o alcance das tecnologias da informação. Essas tecnologias e seu uso não estão apartadas dos processos de construção da cultura e da ideologia. Na segunda imagem, a gente vai ver as manifestações populares ocorridas em junho de 2013 no Brasil, que são um exemplo de que as redes sociais online aí podem ter papel político fundamental. Na imagem, policiais da tropa de choque se posicionam em frente à manifestação durante o protesto contra o aumento da tarifa de ônibus, né, na esquina da Rua da Consolação com a Rua Maria Antônia, em São Paulo. Ou seja, a eclosão das manifestações, né, nos grandes centros em 2013, que começou, né, com aquela questão da tarifa, do aumento da tarifa, mas teve uma outra conotação, inclusive política, né, que repercutiu no Brasil e no mundo, tá? E aí a gente pode perceber a importância, né, dos meios de comunicação quando se trata, né, de arrecadar ou de arrebatar, de trazer as pessoas para as discussões, né, inclusive de busca por direitos mesmo, por participação na cidadania, tá? Então, as redes sociais hoje, ou seja,
elas têm um papel importantíssimo, né, na construção da cidadania, porque as pessoas podem fazer redes, né, se comunicarem e estabelecerem as relações que possam levar multidões para as ruas para lutarem por democracia, por direitos. E aí a gente percebe, né, a força, né, que essas redes sociais elas têm quando se juntam, né, quando as pessoas passam a se juntarem em busca de um ideal comum, tá? A gente percebe hoje, né, os jovens principalmente, a questão dos blogueiros, né, que aqui em Codó, por exemplo, em Caxias, em São Paulo, em todo lugar existem, e eles têm um papel, se destacam, né, hoje na mídia mundial, porque eles conseguem mobilizar multidões, milhões de pessoas, né, para se seguirem, para serem seguidos, tá? E aí eles conseguem, inclusive, né, tem deles que vivem só disso, né, de postagens, de estar em vários lugares, de fazerem, né, merchandising, propagandas e ganharem a vida, né, com isso, tá? Então, essa página 83, a gente vai ver aí a análise dessas duas imagens que representa, inclusive, essa questão da importância, né, da sociedade da informação, da revolução digital, dos meios de comunicação, né, que as pessoas podem estar em vários lugares ao mesmo tempo, inclusive elas podem também estarem, né, conseguindo fazerem coisas que normalmente as pessoas não conseguiriam se não tivesse essa força, né, essa mobilização através das redes sociais, tá? Aqui na página 84, a gente vai ver que as tecnologias, bem como a linguagem e as instituições sociais são parte das construções humanas, elas são produto da sociedade, da cultura, e tanto sua criação, né, quanto seu uso constitui nossa própria noção de humanidade. Assim, elas não são neutras, tá? E o desenvolvimento tecnológico se orienta por interesses que podem considerar ou não as desigualdades sociais e os abismos digitais, tá? Desenvolvimento tecnológico, ele pode sim fazer parte, né, das desigualdades. Sabemos que tem algumas pessoas que não dominam de jeito nenhum essas demandas digitais. Então, isso causa desigualdade. A gente pode perceber, por exemplo, na fila de um banco, tá? A gente tá na fila do banco e tá com pressa. Tem alguém que não sabe utilizar o caixa eletrônico, por exemplo, né? Ali causa uma situação de desigualdade, porque a pessoa vai ser muitas vezes estigmatizada por estar ali, tentando e não conseguindo. As pessoas que estão atrás, né, que estão atrás ali na fila, geralmente eles não ajudam, até porque é complicado ajudar, né? Mas as pessoas, elas não se colocam no lugar umas das outras, elas simplesmente criticam, né? Ficam reclamando, tá? Isso causa, uma das causas das desigualdades digitais, que causam abismos, né? E muitas pessoas que não sabem utilizar, ainda assim nos dias atuais, o WhatsApp, os telefones, ou sabe, por exemplo, não é letrado, não sabe escrever, tá? E o WhatsApp ele ainda é bom, né? O aplicativo, porque ele tem a opção de áudio, né? Mas mesmo assim é capaz de ainda causar esse abismo digital no qual o autor fala. Na atualidade, as tecnologias digitais, além de representar o avanço dos meios de comunicação, constituem, né, um campo fecundo para os negócios do capitalismo. Eu acabei de falar, né? Ou seja, as pessoas elas usam, né, principalmente agora no período da pandemia, quase todos os negócios eles foram feitos através dos meios de comunicação, dos meios digitais, inclusive, né? As entregas, os fast foods, as lojas, a amostragem dos produtos, foram feitos de modo geral pelos meios de comunicação, né?
pelo celular. E agora nós também estamos fazendo, fazendo a nossa aula aqui, né, com o celular, tá? Então, nós estamos usando os meios de comunicação, nós estamos usando, né, os meios tecnológicos para trabalhar. Então, é um negócio do capitalismo, tá? Por isso é importante considerar os contextos culturais e ideológicos nos quais essas tecnologias são utilizadas. Por exemplo, os diversos usos que fazemos das redes sociais online são influenciados pelo conjunto de visões de mundo em disputa na sociedade, assim como pelos interesses comerciais e políticos de empresas e governantes, tá? Uma visão otimista da expansão das tecnologias da informação é desenvolvida pelo filósofo francês Pierre Levy. Para ele, a propagação das redes sociais online pode transformar as relações culturais e políticas, gerando novos modos de exercício da cidadania e da democracia, no que ele chama de cybercultura, né? É aquilo que eu mostrei para vocês anteriormente, nessa página, principalmente aqui nessa imagem onde mostra as manifestações, tá? Que a gente percebe aí por exemplo, gerando aí um novo modo das pessoas reivindicarem seus direitos. Então, elas estão aí, né, lutando pela democracia e exercendo o seu papel de cidadão, tá? Através dos meios de comunicação, inclusive das redes sociais, que foram convocadas as pessoas para essas manifestações, tá? Então, ele fala de cybercultura, né, que é essa relação, o advento das tecnologias, a relação de troca entre a sociedade, a cultura e as novas tecnologias. Nesse aspecto aí, entende-se que o espaço digital poderá concretizar seu potencial político, né, ao ser habitado por culturas cada vez mais diversas e participativas. Um exemplo desse uso político das redes sociais são as manifestações ocorridas aí no Brasil em 2013, em que essas redes sociais tiveram um papel central na organização dos protestos, né? Todas as pessoas foram convocadas através das redes sociais, tá? E aí, esse novo contexto social, ele vai ganhar um destaque nas tribos urbanas, o seu papel na formação das identidades juvenis, caracterizadas por se constituírem como grupos identitários que questionam os padrões de comportamento e a expansão ou a expressão cultural, né, dominante. As tribos urbanas surgem nas últimas décadas, né, do século XX e ganham na sociedade da informação diversidade e amplitude geográfica, gerando novas e múltiplos sentidos e formas de pertencimento para a juventude. A maneira como os vínculos sociais se difundem pela internet consolida e estabelece uma nova ordem comunicativa na qual a solidariedade da tribo se fortalece e se redefine pelas redes eletrônicas, tá? Por exemplo, quando a gente tem as blogueiras, por exemplo, quem segue? Quando tem uma que precisa de ajuda, ou uma blogueira, por exemplo, coloca uma pessoa que está precisando de ajuda, então todas as pessoas mobilizam umas às outras para ajudar essa pessoa que está precisando, tá? Isso se constitui uma amplitude, inclusive, né, da própria situação de solidariedade das pessoas umas com as outras, tá? Isso vai fazer com que as pessoas ajudem umas às outras, isso é importante, tá? Então, a maneira como esses vínculos sociais eles vão se difundirem pela internet vai consolidar aí e estabelecer uma nova ordem comunicativa, na qual a solidariedade da tribo se fortalece e se redefine pelas redes eletrônicas. Veja a importância, né? Tá, nesse sentido, a lógica da identidade baseada em padrões mais estáveis de individualidade se desloca para as identificações sucessivas de caráter mais fluido, relacionáveis ao ritmo e à superposição das tribos, o que remete a uma concepção plural do sujeito, tá? E aí o sociólogo Michel
Marfessoli vai dizer que ele vai apontar a formação das tribos urbanas como reação ao processo de homogeneização promovida pela cultura de massa e pela indústria cultural. Cultura de massa, conceito que nós trabalhamos na aula anterior, e indústria cultural também, tá? Assim, as tribos surgem e vinculam-se com a base em interesses contextuais e identificações com elementos específicos da cultura urbana. A partir daí, podemos dizer que, ainda que na sociedade de massa haja uma predominância das influências exercidas pelos meios de comunicação de massa, na formação das práticas culturais e das ideologias, existe espaço para que formas alternativas de concepção e de mundo e de comportamentos possam se desenvolver e indicar novos caminhos para as nossas ações e decisões cotidianas. Aí na foto tem foto de tribos, urbanas, que representam comportamentos culturais, identitários, contestadoras da cultura e da ideologia dominante, tá? São culturas próprias, conceitos próprios, Na foto, uma cena de rua em 2015 reúne na cidade de Blackpool, na Inglaterra, os punks, Ou seja, aqueles grupos que se chamam de punks, Que participam de um festival anual. Então, eles se vestem de maneira muito própria, a roupa, a vestimenta, o cabelo, as tatuagens, o modo da música, o modo de se vestir, de se alimentar, se comunicar. Então, são muito próprios, deles mesmos. É um grupo identitário, ou seja, um grupo que se comporta, de maneira própria, tá bom? E isso a gente vai, vocês podem, se vocês tiverem dificuldade, vocês podem se remeter aos conceitos anteriores, principalmente para entender o que é cultura de massa e indústria cultural, tá? E agora a gente vai ver também uma outra página que tem as questões para a gente responder. Para quem tem o livro de Sociologia, essa atividade está na página 87, tá? Reflexão e revisão. Para quem não tem, está aí as questões, tá? Então, neste capítulo, debateremos os significados de conceito de cultura e o modo como este foi apropriado pelas ciências sociais. Vimos as diferentes concepções de ideologia e sua influência sobre os grupos sociais. Aprendemos o significado de cultura material e imaterial e, finalmente, avançamos na compreensão da indústria cultural e das tribos urbanas. Tendo em mente os conteúdos abordados no capítulo, responda. Primeira questão: como você explicaria a diferença entre cultura popular e a cultura de massa? Segundo, qual a relação entre cultura de massa e consumo? Terceiro, é possível falar de etnocentrismo ainda nos dias de hoje? Dê exemplos. Quarto, apresente os principais fenômenos, além da Revolução Industrial, para o surgimento da indústria cultural, tá? Lembrando que vocês podem estar respondendo a partir das aulas que a gente deu, dos resumos que eu coloquei, mas também você pode estar indo ao capítulo 3 e revendo todos esses conceitos. Vocês podem tirar foto das respostas e mandarem para mim no PV, tá certo?